Tive um sonho em que um médico me disse que eu estava grávida, mas teria um aborto espontâneo devido a defeitos cromossômicos. 2 dias depois, tive sintomas de gravidez e fiz um teste. Ele me disse que eu estava grávida. Semanas se passaram, então tive outro sonho. Eu estava na cama do hospital encharcada de sangue. Um útero foi deixado na cama do hospital quando me levantei. 2 dias depois desse sonho, acordei encharcada de sangue. Eu fui para o hospital e estava encharcada de sangue. Quase precisei de uma esterectomia. Portanto, tanto a gravidez em si quanto o aborto foram preditos em sonhos 2 dias antes dos eventos acontecerem. No hospital e após uma perda significativa de sangue, perdi minha visão. Eu só conseguia ver manchas azuis e verdes claras. Mas eu podia ouvir, sentir e falar suavemente. Eu não conseguia me mover muito porque não tinha energia. Antes eu não sentia dor, mas assim que a perda de sangue progrediu até o ponto antes de eu perder a consciência, senti uma dor intensa como se cada célula do meu corpo estivesse se contorcendo de agonia. Não pude permanecer em meu corpo porque era muito doloroso. Eu meio que me expulsei do meu corpo, como que por vontade própria. Instantaneamente eu estava em um reino da alma como um túnel ou riacho. Era uma cor verde escura, mas eu podia sentir que estava indo para a luz. Foi uma felicidade absoluta. Toda a dor tinha ido embora, e eu estava neste estado orgástico abrangente. Eu sabia para onde estava indo porque já tinha estado lá antes, durante uma experiência de meditação, alguns anos atrás. Eu podia sentir uma energia gentil me levando para a vida após a morte. Eu estava gostando da minha jornada lá e estava animada para ir. Eu sabia da minha vida e de tudo que estava partindo, mas não parecia importante porque estava pronta para o que viria a seguir. Mas então eu vi meu cachorro vivo, chamado Goblin. Eu só podia vê-la do peito à cabeça. Ela se comunicou telepaticamente para que eu soubesse que eu precisava voltar para a minha vida. Mostraram-me imagens de todos os cães que precisavam de minha liderança e cuidado, e como meu trabalho ainda não terminou. Tenho uma creche para cães e também uma grande matilha. Mas a atração da vida após a morte era muito tentadora, então continuei a deixar o fluxo da vida após a morte me levar para cima. Então meu marido, que estava na sala de emergência comigo, apareceu do peito até a cabeça. Ele também se comunicou telepaticamente para que eu soubesse que tinha mais coisas a fazer. Ele me disse que precisa de mim, e muitas pessoas e animais precisam que eu volte também. Muitas coisas dependem de eu estar lá. Mas novamente eu não estava preocupada com isso, e só queria continuar para a vida após a morte. Foi o espírito dessa ideia de cirurgia estética que me apareceu. Alguns meses antes dessa experiência, deparei com um vídeo sobre uma cirurgia de contorno corporal, mas não achava que tinha dinheiro ou capacidade para tirar uma folga para fazê-la. Então, eu não levei essa ideia a sério nem estabeleci metas para fazê-la. Eu já fui modelo no passado, mas depois de 4 abortos espontâneos, eu comia demais devido à depressão e ficava gorda. Isso me fez sentir como se minha vida e as oportunidades estivessem acabando. Mas essa cirurgia me deu esperança de que eu poderia colocar minha vida de volta nos trilhos, para que eu pudesse realizar meu potencial como modelo e música. Tive vislumbres de quanta felicidade eu poderia ter na Terra em meu corpo, amar meu corpo pelo menos uma vez, e como fazer a cirurgia poderia abrir muitas oportunidades para eu expressar minha criatividade com confiança na música e nas imagens. O futuro me foi mostrado como uma montagem. O espírito também insistiu que eu voltasse para realizar meu potencial, pois havia muita criatividade em mim que mal arranhei a superfície do meu potencial. Comecei a sair da atração sedutora que a atração da vida após a morte tinha sobre mim. Decidi que as visões estavam certas e que deveria retornar ao meu corpo. Então, empurrei minha energia com muita força para o lado esquerdo, até que caí do túnel de energia e instantaneamente voltei ao meu corpo. Eu senti toda a dor de quando deixei meu corpo, só que ainda pior. Eu tinha agulhas em ambos os braços e ainda estava cega. Eu estava suando profundamente e os médicos estavam com minha cama de hospital totalmente plana. Eu estava hiperventilando e podia ouvir enfermeiras me treinando para desacelerar minha respiração. Disseram que eu precisava de cirurgia e que talvez precisassem fazer uma esterectomia se não conseguissem estancar o sangramento. Ao ouvir a palavra esterectomia, decidi que me suicidaria se isso acontecesse. Eles me avisaram que não poderiam me dar anestesia para a cirurgia porque eu havia comido, mas eles disseram que me dariam algo para me fazer esquecer tudo. Eles me levaram para outra sala,
onde acho que recebi uma transfusão de sangue, mas não consegui ver, então não tenho certeza. Minha visão voltou quando eles me levaram para uma sala de cirurgia. Eles me levantaram para a mesa e amarraram meus membros. Uma enfermeira estava perto do meu rosto, insistindo em me ajudar e me confortar. Eles começaram a cirurgia e foi a coisa mais dolorosa que já experimentei. O enfermeiro não suportou minha agonia e saltou pela sala em pânico. Após a cirurgia, eles me levaram para uma sala de recuperação na enfermaria de parto. Recebi transfusões de sangue para gotejar durante a noite e pela manhã. Meu marido disse que eu parecia um cadáver quando me levaram para fora da sala de cirurgia. Assim que minha hemoglobina ficou estável e eu atendi aos critérios, eles me deram alta do hospital por volta do meio-dia do dia seguinte. Qual foi o nível de consciência durante a experiência se compara com a sua consciência e vigilâncias normais do dia a dia? Mais consciência e alerta do que o normal. Eu estava ciente de toda a minha vida, sabia o que estava acontecendo e para onde estava indo. Não havia mistério, ansiedade ou admiração, apenas certeza e confiança, como se estivesse voltando para casa. Compare sua visão durante a experiência com a sua visão cotidiana que você teve imediatamente antes do momento da experiência. Eu podia sentir e saber o que estava por trás da visão ou do que ela era feita. Em vez de apenas ver imagens, entendi a mecânica por trás do que estava vendo. Compare a sua audição durante a experiência com a sua audição diária que teve imediatamente antes do momento da experiência. O som era telepático, era como ideias sendo projetadas em mim em vez de ruídos. Você passou por um túnel? Sim, era como um túnel de energia. A atração da energia parecia um fluxo suave que estava me levantando. Você encontrou ou tomou conhecimento de algum ser morto ou vivo? Sim, eu vi meu cão de estimação vivo, Goblin. Eu tenho muitos cachorros, mas ela tem uma relação mais próxima comigo. Eu a criei desde um cachorrinho. Meu marido vivo também interagiu comigo e a alma de uma ideia de fazer uma cirurgia que mudaria minha vida. Você viu uma luz sobrenatural? Sim, não olhei diretamente para a luz, mas podia ver e sentir a luz de cima que estava me puxando para cima. Que emoções você sentiu durante a experiência? Bem-aventurança, orgasmo, retorno ao lar, paz natural, destino, próximo passo lógico, então um senso de dever de retornar pelas razões que os espíritos me descreveram. Você, de repente, pareceu entender tudo? Tudo sobre o universo, eu sabia a função de todas as coisas, mas eu já tinha baixado essa informação durante uma EFC que fiz enquanto meditava. Eu sabia o que acontecia, para onde estava indo, etc. Eu sabia por que coisas ruins e boas aconteciam. Eu entendia do que minha alma era feita e qual era o propósito de toda a vida. Como todas as coisas derivam da mesma energia, tudo é um. As cenas do seu passado voltaram para você? Lembrei-me de muitos eventos passados que conhecia inteiramente da minha vida, e me senti muito bem deixando para trás, e senti que estava completa. Fiquei feliz com isso. Durante uma EFC anterior durante a meditação, tive uma revisão real de uma vida passada com recursos visuais para reviver cada momento e vê-lo de uma perspectiva externa. E pude ver como meu comportamento influenciava os sentimentos e eventos de vida de outras pessoas. Mas não obtive uma revisão visual de minha vida passada durante minha EQM, simplesmente já sabia disso. As cenas do futuro vieram para você? Cenas do meu futuro pessoal. Meu cachorro e meu marido me mostraram vislumbres do futuro, e porque eu era crucial para que essas coisas acontecessem, eles envolveram meu negócio. O espírito da cirurgia me mostrou vislumbres do meu futuro que eu poderia alcançar quando me sentisse confortável com meu corpo novamente.
Isso envolveu modelagem e minha carreira musical. Eu já havia parado de música depois de algumas experiências ruins. Mas me mostrou que ainda não terminei, há muito mais para desbloquear, e ter confiança no meu corpo foi uma grande parte disso. Você chegou a uma fronteira ou um ponto sem volta? Tomei uma decisão consciente e definitiva de voltar à vida. Estava flutuando felizmente no fluxo de energia para a vida após a morte. Mas a aparição de meu cachorro vivo, depois meu marido vivo, depois o espírito de uma meta que eu queria alcançar, veio me convencer telepaticamente a voltar. Eu tinha mais coisas para experimentar. Foram necessários 3 desses espíritos para me convencer a retornar. Qual era a sua religião antes da experiência? Antigo cristão da nova era luterano, espiritual, mas não religioso. Suas práticas religiosas mudaram desde a sua experiência? Já que agora eu conheço o poder das ideias e como elas têm almas em si mesmas, agora eu faço trabalhos de feitiço, feitiçaria etc. Antes eu trabalhava com a lei da atração, mas a feitiçaria adiciona outra camada a esse trabalho de energia. Eu sei que qualquer ideia que eu tenha é uma coisa real da qual posso extrair poder. Suas experiências incluem características consistentes com as suas crenças terrenas? Eu sabia que tudo era um, eu sabia que a vida era eterna, eu sabia que alegria, amor e expansão era o propósito da vida. Eu ouvi muitas gravações de Abraham Hicks, e sua mensagem correspondia ao que experimentei. Mas eu não sabia que as ideias tinham almas que podiam interagir e se interessavam por nós. Nunca tinha ouvido falar desse conceito. Eu ouvi o conceito, quando você pensa um pensamento, o pensamento pensa. Mas não me ocorreu que a ideia era seu próprio ser. Você mudou seus valores e crenças por causa da sua experiência? Sim, estava de acordo com o que eu acreditava, mas acrescentou uma nova camada. Saber que as ideias são os próprios seres foi um novo conhecimento que adiciona outra dimensão à minha compreensão do nosso mundo, baseado na energia e na vibração. Durante sua experiência, você obteve informações sobre a conexão universal ou unidade? Sim, era óbvio para mim. Eu já tinha feito outra jornada onde isso me foi revelado, e isso parecia uma continuação do que eu já sabia. Eu estava extremamente confortável, e isso não parecia uma informação nova. Era absolutamente óbvio que tudo estava conectado, e tudo era um. Tudo é feito da energia de Deus. Durante sua experiência, você obteve informações sobre a existência de Deus? Sim, era óbvio, eu estava ciente disso e era tudo. Durante sua experiência, você obteve conhecimento ou informações especiais sobre o seu propósito? Sim, foi mostrado porque a cirurgia em que eu tinha interesse era um componente crucial do meu futuro e liberava meu potencial criativo, e, portanto, meu potencial para trazer uma enorme alegria e interesse ao mundo. Além disso, foi mostrado como minha compaixão em trabalhar com animais era importante para o mundo em geral. Durante sua experiência, você obteve informações sobre o sentido da vida? Sim, o propósito era alegria e expansão e criação, levando as coisas a novos níveis e explorando a maravilha de estar vivo. As experiências negativas criam desejos por coisas novas, e sentir-se bem nos alinha para receber o bem que pedimos. Eu senti que minha vida fazia isso, então não senti a necessidade de voltar. Mas os 3 espíritos me disseram que eu não estava nem perto de terminar ainda. Durante sua experiência, você obteve informações sobre uma vida após a morte? Definitivamente existe uma vida após a morte, sim. Eu sabia que existia e que estava alegremente a caminho dela. Você obteve informações sobre como viver nossas vidas?
Sim, as almas não são apenas de pessoas ou animais, mas as ideias têm alma e estão vivas e também capazes de interagir. Durante a sua experiência, você obteve informações sobre as dificuldades e desafio e sofrimento da vida? Sim, eles são um elemento necessário que traz novos desejos. Nada de novo existiria sem desafios. Permite a maior expansão possível. Durante sua experiência, você obteve informações sobre o amor? Sim, essa é a única coisa real, é para onde todas as coisas apontam. Tudo tem o propósito de aumentar o amor e expandir. Que mudanças ocorreram em sua vida depois de sua experiência? Grandes mudanças em minha vida. Isso solidificou profundamente coisas que eu já sabia e me lembrou de que tenho alguns poderes espirituais que ainda não havia explorado. Isso me deu confiança para buscar coisas arriscadas, como cirurgia estética. Porque eu sabia que era parte do meu destino e uma chave para desbloquear meus poderes criativos. A experiência foi difícil de expressar em palavras? Sim, quase parecia que tinha um corpo, mas sabia que era energia fora de um corpo, como um corpo etéreo. Eu sabia que os visuais eram uma tradução de energia e parecia assim, porque esse era o formato ao qual eu estava acostumado enquanto estava viva. Então foi mostrado para mim de uma forma que fazia sentido a partir de um contexto visual. Os vislumbres do futuro que os espíritos me deram foram vividos e sentidos por mim à medida que os via. Muita coisa aconteceu, mas apareceu em flashes de imagens. Com que precisão você se lembra da experiência em comparação com outros eventos de vida que ocorreram na época da experiência? Lembro-me da experiência com mais precisão do que outros eventos de vida que ocorreram na época da experiência. Normalmente, na maior parte da minha vida, tenho pouca memória sobre as coisas. Posso não me lembrar do que fiz ontem ou na semana passada. Eu esqueço muitas coisas, detalhes são perdidos ou memórias inteiras são perdidas. Mas essa experiência foi muito viva e ficou na minha memória. Você tem algum dom psíquico não comum ou outro dom especial depois da experiência que você não tinha antes da experiência? Incerto. Acho que tive o tempo todo, obviamente com sonhos premonitórios sobre a gravidez e o aborto. No passado, ouvi uma voz que previu uma morte alguns minutos antes de acontecer. E eu tive uma EFC que me mostrou ainda mais fundo no reino da morte que eu vi durante minha EQM. Mas a experiência reiterou tudo isso e me fez atrair para o trabalho com energia, como bruxaria e xamanismo. Há uma ou várias partes de sua experiência que são especialmente significativas ou significativas para você? Os 3 espíritos que me convenceram a voltar. Eu tenho 10 cachorros, então só o meu cachorro Goblin apareceu foi interessante. Ela é a mais carinhosa comigo e a mais ligada a mim. O espírito da cirurgia aparecendo para mim e me convencendo a voltar é profundo, porque a cirurgia estética na vida é muitas vezes considerada superficial e há estigma em torno dela. Frequentemente não é considerado uma coisa espiritual a se fazer. No entanto, apareceu e me deixou saber o quão importante foi para a minha evolução foi surpreendente. E a ideia de que uma ideia tem alma própria que é capaz de interagir com você foi uma informação totalmente nova para mim. Isso me permite saber o quão profundo tudo na vida realmente é. Você já compartilhou essa experiência com outras pessoas? Sim, eu compartilhei com meu marido assim que cheguei em casa do hospital. Ele ficou surpreso. Eu compartilhei na minha página do Facebook, as pessoas acharam interessante. Eu compartilhei em grupos de EQM no Facebook, que as pessoas acharam interessantes. Eu compartilhei com alguns amigos próximos, e eles ficaram maravilhados. Você tinha algum conhecimento de experiência de quase morte antes da sua experiência? Sim.
Eles sempre foram interessantes para mim. Normalmente eles envolvem ver parentes mortos, uma porta para o céu, encontrar Deus, etc. Mas eu não experimentei essas coisas na minha, embora possa ter se eu continuasse mais profundamente nesse reino. Em vez de parentes mortos, vi um animal de estimação vivo, um membro da família e uma ideia ganhar vida. O que você acreditou sobre a realidade de sua experiência depois de dias ou semanas que aconteceu? A experiência foi definitivamente real. Foi uma experiência perfeita. Eu estava em meu corpo, deixei-o e estava em um reino diferente imediatamente, então imediatamente de volta ao meu corpo. Foi incrível para mim, mas fez todo sentido. Não foi chocante, foi mais uma reafirmação geral. Eu estava relaxada e feliz pela experiência. Foi interessante e reconfortante estar tão perto de casa por um breve período. Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre a sua experiência? A experiência foi incrível. Não tenho mais medo da morte e adoraria morrer um dia.